Olá, meu nome é Elton Shoa, sou profissional da área de tecnologia geoespacial com mais de 20 anos de experiência, sou cofundador da Prefeitura Eficiente, uma startup que desenvolve soluções inovadoras para diversos níveis da gestão pública e também para a iniciativa privada. E hoje o nosso tema é a era da IA e os novos paradigmas da interação homem-máquina. Bom, a apresentação basicamente é uma curadoria de projetos em todo o mundo. Então, os principais projetos que envolvem interfaces com algum tipo de novidade, algum tipo de inovação, que traz ali uma forma diferente de a gente visualizar os dados, e também projetos que estão ligados à IA. Bom, então, o que nós temos aqui? Nós temos a visualização com imagens de satélites 3D, que ela utiliza aqui MapLibre e WebGL. Então são além dessas duas, a Tree também. Então aqui utiliza-se o Cloud Code da Anthropic para poder gerar esse projeto e a gente ter essa visualização. Bom, aqui a gente vai ver uma aplicação que trabalha principalmente a questão da distorção em diferentes projeções. Aqui a gente está vendo aqui um teste também que utiliza a IA para poder gerar esse código aqui. Além do Cloud Code, a gente também tem o R e tem o Shine como bibliotecas aqui desse projeto. Então a gente está vendo aí diferentes tipos de projeção para entender como é que funciona ali uma determinada o círculo, né? Um círculo sendo apresentado em diferentes situações da Terra. Bom, aqui é outro projeto que ele é voltado para criação de um sistema 3D. Então, quais são as tecnologias que ele trabalha com Node.js, MapLibre e o Tree também. Então, o Tree e o MapLibre é uma dupla que aparece bastante quando o tema aqui é visualização 3D. A gente está vendo aqui essa facilidade de interação, essa capacidade aqui de renderização rápida dos dados, né? Então, hoje a gente tem aí recursos excelentes para trabalhar com visualização 3D das cidades. O back-end aqui também, como é explicado, né, ele utiliza o PostgreSQL como back-end como banco de dados dessa solução, né? Então, aqui é um exemplo aqui de aplicação e interação no nível extremamente amigável, né, e ágil. Bom, aqui a gente tem uma aplicação com IA novamente, que ela está analisando um projeto de análise de base de dados imobiliária de locais, né? Então, utiliza modelo, um LLM, ou seja, conversação para poder construir ali os dados. Então, esse modelo, essa forma de lidar com interfaces com dados georreferenciados, onde você conversa com o modelo, né, conversa com a IA, já é uma tecnologia que as plataformas da Prefeitura Eficiente está adotando como base. Então, essa é o que a gente considera básico hoje em termos de IA para ter nas plataformas, né, a capacidade de conversação. Então, isso daqui é tecnologia que a gente já está aqui no Brasil também. Bom, essa daqui é uma visualização meteorológica, né, utilizando uma biblioteca para visualização 3D, que é o Cesium JS. Então, um exemplo bem bacana aqui de como você pode ter uma visão bem diferenciada daqueles dados, né?
Bom, nessa daqui a gente tem aí um exemplo, já trabalhando com Mapbox, para uma ferramenta mostrando a interação aqui de dados voltados para a área urbana. Então a ideia é mostrar a interatividade de mapas com dados que podem inclusive ser aplicados aqui para ensino, para a parte didática, né? Então o foco aqui desse post aqui no LinkedIn foi basicamente isso. Bom, esse daqui é um exemplo interessante do cuidado que a gente tem que ter ao compartilhar dados, né, na rede social. Aqui ele está mostrando como é possível combinar IA para, a partir de referências dentro da imagem, essas referências serem utilizadas para localizar, mostrar a posição da pessoa, né, fazer a localização. Ó. Então isso daqui a gente está vendo como a tecnologia ela pode ser utilizada para fazer o mal, né? Ou seja, tentar localizar pessoas, monitorar pessoas para algum tipo de ação criminosa, né? Então isso é um perigo aqui, que isso daqui mostra o perigo que a gente pode ter com o uso sem conhecer de fato qual o potencial das tecnologias hoje, né? Então aqui é um projeto de análise de conflito de recursos com IA. Então esse projeto ele analisa justamente a demanda de energia e a capacidade de recursos hídricos, né? Então é um mapa com um modelo de visualização bem interessante, né? Bem diferente. Ele traz ali uma forma de visualizar bem dinâmica. Aqui é um exemplo de integração de IA com o QGIS para análise espacial. Então a gente está vendo aqui as tecnologias do cloud também. A gente já viu aqui em outro vídeo, né, esse tipo de apresentação. É bem interessante. A interação com LLM, onde a gente conversa com a IA e ela vai executando ali as operações. Então bem interessante isso daqui. É um exemplo que já é possível utilizar hoje para alguns tipos de aplicações, né? Aqui a gente está vendo um software de modelagem hidráulica automatizada com o EPANET JS, né? É um projeto bem interessante, que ele tem a interface construída de forma bem fluida. Então é um exemplo de como construir interfaces que possam serem fluidas, serem fáceis de qualquer usuário poder utilizar, seguindo ali um fluxo bem lógico e gerando assim, uma interação com o mapa muito fácil também, rápida. Então esse daqui é um bom exemplo aqui para a gente ver uma forma de interação homem-mapa. Esse outro exemplo aqui, ele traz análises usando o GPT-5 e o QGIS. Também é outro exemplo de aplicação de IA, que é bem interessante. A gente pode ver ali mais uma vez a interação, né, como a gente combina os dois mundos aqui para poder ter aí uma interação, tomada de decisão, construção rápida de informações, né, consolidação de dados, quando a gente combina esses dois mundos de IA com a visão geoespacial.
Pronto, aqui é outro projeto que mostra como a gente pode visualizar dados massivos em 3D, né? Aí eu já usando o MapLib e o PM Tiles, é um padrão de tiles para visualização 3D, né? Bem interessante. A gente consegue ver um grande volume de dados e ter uma visão mais clara do ambiente urbano aqui com níveis de coloração para a gente poder entender principalmente aí essa questão das edificações, né, de como está distribuído. Então esse é um exemplo bem bacana aqui, mostrando a facilidade de interagir em grande volume de dados aí. Aqui é um outro exemplo de interação bem interessante com mapas, né? A gente está utilizando aqui o Mapbox, está utilizando aqui o SPC. Então a gente tem aqui também uma forma extremamente interativa, fácil, né, e fluida. Aqui a gente está vendo, aqui a gente tem também o uso de linguagem natural, né? Então também a gente está falando aí de um certo nível de IA aqui nesse projeto. Bom, esse exemplo aqui é um exemplo bem interessante, que apesar de não estar ligado muito à área de tecnologia geoespacial, dados georreferenciados, na realidade se a gente olhar para dentro do espaço, a gente está vendo um monitoramento das rotas dos colaboradores, né? Então, se a gente analisar o espaço geográfico limitado aqui à área de serviço, a gente está vendo aqui um track, e isso daqui é bem interessante porque está utilizando uma câmera comum, né, para poder construir esses tracks aqui de cada colaborador. E isso são dados que podem ajudar a compreender e melhorar o serviço, dimensionar o atendimento. Então esse ponto aqui é bem interessante, porque ele traz ali uma forma, né, como a IA está entrando em tecnologias mais simples, como uma câmera de um restaurante, para poder fazer esse monitoramento. Aqui a gente tem uma análise de localização, e aí eu tirei um exemplo que combina o OpenStreetMap com o Giscarta, para a criação, analisa a distribuição de marcas de fast food em Manhattan. Então é um projeto bem interessante ali para fazer essa análise, é algo que tem muita aplicação para o varejo aqui. Então, em geral, esse tipo de análise de plataforma é bem avançado. Seria bem interessante que os varejos daqui pudessem contar com esse tipo de ferramenta. Pronto. A gente aqui está vendo um outro post. Esse daqui a gente já trabalha com a visualização do globo em 3D e aproxima lá e vai trabalhando, analisando regiões diferentes para a gente entender um pouco como é que funciona a capacidade de renderização hoje que a gente tem ágil, né, de ambientes 3D. Então é um exemplo bem interessante aqui desses recursos mais avançados. Aqui já entra realmente código em Python, alguma coisa mais avançada, mas tudo disponível para ser implementado através de open source também. Isso daqui. Aqui também a gente tem o uso do LeafMap, uma biblioteca já bem consolidada em termos de aplicações WebGIS.
Outro exemplo também de interação com o globo, né? Então, é algo bem interessante aqui, a gente consegue usar. Aqui a gente está vendo a combinação de LLM, ou seja, um IA conversacional, para poder interagir com o globo, né? Pronto. Aqui é um modelo bem simples, buscando endereços, fazendo uma análise daquele endereço e indo para aquele outro local. Uma aplicação mais básica. Bom, vamos para uma aplicação mais avançada aqui. A gente está vendo aqui agora a classificação, né, um exemplo do uso do GeoAI. Então, classificação de edificações. Então, a identificação desses prédios, isso tem muita aplicação para gestão urbana, bem interessante. Utiliza uma biblioteca open source para isso. Outro exemplo aqui também com o GeoAI, então, que a gente mostra aqui o potencial dessa ferramenta, como é que pode ser utilizado em situações diferentes. Aqui está fazendo o registro, o cadastro de cada região, então está fazendo aqui o cadastro no banco de dados de cada tipo de edificação. Aqui é outro exemplo de classificação, também usando GeoAI. Então, aí já é para identificação de carros. A gente vê que o modelo aqui identificou direitinho aqui vários carros. Outro exemplo interessante da combinação da visão espacial com Deep Learning. Outro exemplo aqui de um mapeamento de zonas úmidas com Deep Learning. Então, mais uma aplicação aqui também usando o GeoAI, é uma biblioteca bem interessante para várias aplicações diferentes, né? A gente pega classificação e essa visualização bem interativa dos dados. Aqui é uma aplicação design urbano em tempo real com Urban GPT. Então aqui é uma ferramenta aqui que combina uma visão de fluxo mais recursos de IA para poder dali trazer uma construção da área urbana. Bem interessante isso daqui, né? Você poder visualizar situações aí, vários modelos em tempo real. O tempo que se ganha em termos de simulação aqui é impressionante, né? Então, projetos aqui eu vejo muita aplicação para quem trabalha com planejamento urbano, a parte de arquitetura, né? Então, olha só que legal isso daqui, né? A gente acompanha em tempo real aí as projeções. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês, uma rápida apresentação para a gente entender como é que esse mundo aí da inovação, das tecnologias de visualização de mapas estão evoluindo, para que vocês tenham uma ideia do que a gente deve esperar para os próximos meses, né, em termos de consolidação dessas tecnologias no mercado, né? São novidades que estão aí rodando o mundo e que muito em breve também já estarão aqui pelo Brasil, né? A Prefeitura Eficiente já está com vários projetos diferentes de IA para poder
trazer e materializar as vantagens que a gente pode ter na combinação desses dois mundos, tendo já um case de sucesso junto ao Tribunal de Contas da União e levando essas tecnologias agora para diversas prefeituras. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção.